Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho falar sobre a parte 2 de Bridgerton na temporada 4. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa teu like aqui, compartilha ele com os amigos e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Bom, ouvi muita gente falando que essa foi a melhor temporada e eu acho que realmente para os fãs dos livros essa temporada superou todas as expectativas. Para os fãs de Benedict e Sofia, não é para os fãs dos livros em geral não, porque a gente tem algumas temporadas que decepcionaram bastante, né? É você, Anthony, que eu tô falando mesmo. Mas pra quem realmente amava o livro de Sophie e Benedict, né, com certeza amou essa temporada. E eu já respondo aqui essa pergunta: foi a melhor temporada? Bom, pra mim não foi a melhor temporada, mas com certeza foi a temporada mais fiel dos livros. Por que que não foi a melhor temporada? Gente, eu não gosto da história do Benedict e da Sophie. E tiveram cenas ali que estavam no livro, que são cenas que eu detestava e que trouxeram pra série, e eu entendo completamente isso, porque foram fiel, então estrelinha pra eles, né, ponto positivo pra eles, era o que os fãs queriam. E eu também, tá? Eu assisto a adaptação, eu quero que tenha cenas dos livros ali naquela adaptação. Por eu não gostar de algumas cenas, tipo, terminou a parte 1 com a cena do Benedict pedindo pra Sofia ser sua amante. Essa cena é horrível, eu detesto ela, e ela tava ali, né? Também teve a cena da madrasta má colocando a Sofia atrás das grades, né, prendendo a Sofia ali. E eu odeio essa cena porque é só vingança da parte dela, não tem um motivo real ali. A filha dela foi quem pegou o broche e entregou pra Sofia, mas ela não quer deixar a Sofia livre. A Sofia vai embora, né, no caso da adaptação. No livro a Sofia não vai embora, mas na adaptação a gente tem a Sofia recebendo uma oportunidade de emprego nas Américas. Então a Sofia ia embora, ela podia seguir com a vida dela, mas ela quer essa vingança. E eu detesto isso, e detesto essa disputa entre mulheres, assim como o caso da temporada do Anthony. Uma das coisas que eu mais detestei foi a disputa ali da Edwina com a Kate pelo o Anthony, né? E aqui a gente tem essa disputa dessas três mulheres que ficam batendo de frente com a Sophie. Eu sei que a Pose a gente tira meio ali que, ela não é tão má, ela não faz tantas maldades. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Mas ela apoia a mãe e ela aceita, ela baixa a cabeça pra tudo aquilo. Então, pra mim, ela é tão ruim quanto a Aramita e a Rosemunde, acho que esse é o nome delas. Bom, mas vamos falar realmente sobre cada detalhe, assim, cada personagem e o que aconteceu com cada um deles. Eu espero que o vídeo não fique muito extenso. Como eu falei, a história de Benedict e Sophie foi fiel e eu amei essa parte, tá? Teve a cena da prisão, teve a cena do Benedict sem saber se pedir ou não a Sophie em casamento. Ele ainda propõe que os dois vão morar lá no chalé dele, sem casar, né? Ter uma vida ali. Ele vai tentar manter mais distância da alta sociedade, vai vir ali só quando for necessário. Mas a Sophie disse que não quer afastar ele da família, né? A Sophie tá meio balançada ali se vai ou não aceitar, até que o Anthony, que ressurge das cinzas, resolve convencer o Benedict, né? Falar coisas ali que a Sophie ouve e acaba ficando magoada, e ela desiste completamente. É quando ela aceita, né, o emprego nas Américas. Um amigo dela diz que tem essa oportunidade de emprego, que lá na casa dos Penwood, né, que era a casa onde ela nasceu e se criou, não tem mais vaga, mas que tem essa chance de ela ir para as Américas e trabalhar por lá, e ela aceita. Só que ela não diz isso, né, pro Benedict. O que ela diz é só que não vai aceitar a proposta dele, que vai trabalhar em outro lugar. O Benedict acha que ela ainda tá ali por Londres, e aí é quando a gente vai ter o desfecho da história deles ali, porque é na segunda homenagem ali do John, né, que é organizado pela Michaela, que é uma homenagem no estilo escocês, que no discurso ali da Francesca, o Benedict toma a decisão dele de pedir a Sophie em casamento. E isso ele já conversou com a Violet, né? E a Violet já apoiou ele, só que ela ainda acha que vai ser difícil pra eles serem aceitos na alta sociedade. Guardem bem isso, porque a gente tem aqui uma criada que vai se envolver com um lord, né? Que vai se casar com um lord. E isso a alta sociedade não vai permitir. Isso a Violet diz, a rainha também diz, e é uma das regras ali da alta sociedade. E isso é importante pra gente pensar na história da Francesca. Vamos já falar sobre a história da Francesca. Vamos primeiro focar na história do Benedict, né, com a Sophie. Bom, ele toma a decisão, volta pra casa, né, pra casa Bridgerton, e chegando lá ele descobre que a Sophie já foi embora. E ele acha que ela tá na casa, né, que ela disse que ia trabalhar, mas os criados ali nenhum sabe que casa é essa. Então ele fica desesperado sem saber que casa é essa, até que no outro dia eles descobrem, né, eu não lembro quem é a criada que vai contar pra melhor amiga da Sophie ali na casa Bridgerton, né, que aqui ela trouxe lá do campo com ela, e aí ela vai contar pro Benedict. É quando começa toda a movimentação deles ali pra conseguir tirar a Sophie da prisão. E aí a Violet dá a sua cartada de mestre, né, que é tentar convencer a
Aramita a dizer que a Sophie não é filha ilegítima do conde, né, e sim uma parente distante ali dele. A Aramita não aceita, mas eles montam ali, tipo, emboscada no baile da rainha, que é o baile de despedida da Lady Danbury. Elas conseguem convencer a Aramita, até porque a Aramita não tem opção, porque eles estão em provas ali de que a Aramita roubou o dote da Sophie e também recebeu 4.000 libras ali pra cuidar da Sophie, e ela não fez isso. Ela nunca pagou o salário da Sophie e também nunca cuidou da Sophie. Por eles ter essa prova, né, a Aramita se vê numa situação ali que ela não tem o que fazer, a não ser aceitar a proposta da Violet e do Benedict. E aí a rainha aparece e eles contam essa história pra rainha. A gente percebe que a rainha não acreditou, mas ela aceitou. E se ela diz que a Sophie é filha de um parente do Conde Penwood, então todo mundo vai aceitar, toda a alta sociedade ali vai aceitar, e a Aramita não tem mais nada que possa fazer contra a Sophie, porque agora, além dela ter o apoio da rainha, ela também tem a proteção dos Bridgertons. Então temos aí a história da Sophie e do Benedict sendo encerrada, dessa forma, com casamento também, né? Temos ali os créditos, e eu pensei, não vai ter o casamento, mas depois dos créditos a gente tem a cena de casamento do Benedict e da Sophie, e eu achei bem fofinho, achei muito romântico, e aí também é onde a gente tem, falando ali sobre casamento, e a Heloise disse que começou a gostar de casamentos, mas não dela, tá? Ela não pretende se casar ainda, e a Francesca diz que ela também não pretende se casar mais, que ela já teve o seu grande amor e pronto, foi o John. E aí vamos pra história da Francesca e do John. Gente, essa parte 2 dessa temporada foi uma das temporadas mais tristes, porque a gente tem a do John, né? Isso a gente já tinha visto nas fotos e no mini trailer que a Netflix soltou da segunda parte, que ia ter um velório. Eu já esperava que fosse do John, né? Eu não esperava que fosse o velório da Marina, né? De Sir Philip, porque eles não têm muito contato com a Marina, então não faria sentido eles irem para o velório dela, né? Mas é o velório do John. E antes disso acontecer, a Netflix consertou o erro ali que eles cometeram, né? Que acho que desagradou os fãs, eles resolveram fazer esse controle ali de danos, né? Controlar ali a história de Francesca, fazer com que a Francesca não estivesse apaixonada ainda pela Michaela. Então, aquela reação dela com a Michaela ficou esquecida no churrasco, porque realmente não foi uma reação de paixão. A gente não sabe o que a Francesca sentiu quando viu a Michaela. Todos pensávamos que era o quê? Que ela se apaixonou à primeira vista pela Michaela, mas aparentemente a Netflix tentou consertar isso, e a gente tem ela e o John muito feliz, ela dizendo que o John é o grande amor dela, e o John dizendo que ela é o grande amor dele. Então tem uma cena muito fofinha deles dois, e aí a gente tem a cena, né, a fatídica cena do livro, que é a cena em que o John diz que tá com dor de cabeça e vai descansar um pouco antes do jantar. Pra Francesca e chama ele, né? E quando a Francesca chega lá, o John está. E aí começa a preparação ali do funeral, e é uma cena muito, muito triste. Eu chorei horrores nessa cena. Achei muito triste a Francesca ali tentando fazer tudo que ela tinha pra fazer, né? Ser anfitriã ali daquele momento, daquele evento tão trágico, e tentando ser forte ali, né? Pela mãe do John, pela família dela, e até que ela desmorona completamente. A gente tem ela ali meio que desmoronando um pouco, com a ajuda da Sophie, né? Que vai lá tirar ela do lugar ali, que ela tá quase entrando em surto ali. E a Sophie vai lá e se oferece pra ajeitar o penteado dela. É o momento ali que ela tem de, tipo, ficar um pouquinho mais quietinha na dela e sofrer um pouco. E a gente tem também a Michaela, né, se aproximando bastante da Francesca, isso antes da morte do John, né? E elas se tornam ali grandes amigas. Então a gente tem realmente o que acontece no livro, que é a amizade entre Francesca e o primo do John, que no caso é o Michael. Na série a gente tem também isso, que é a Francesca se tornando grande amiga da Michaela, né, a prima do John. Outra coisa também que a gente percebe é que o John sabe do segredo da Michaela, né? O John sabe que a Michaela gosta de mulheres, que a Michaela é lésbica. Ele tenta ali proteger ela quando a Francesca vai tentar ajeitar um pretendente ali pra ela, né? A Francesca não sabe disso, mas o John sabe, e o John tenta ali proteger a Michaela dessa situação. E na hora do funeral, né, depois do funeral, na verdade, a Francesca pede pra Michaela ficar com ela nesse momento difícil, né? E aí a Francesca pega na mão da Michaela, e ali a gente tem a Michaela puxando a mão, né, e ela, tipo, percebendo que sente alguma coisa pela Francesca. E ela decide o quê? Fazer o que o Michael fez no livro, que é fugir. Então a gente vai ter a Francesca sozinha ali, a gente vai ter essa cena final de Francesca e Michaela, e eu acho que essa cena se caminha bastante pra próxima temporada ser a dela, tá? A da Francesca e não da Heloísa, como eu falei no vídeo sobre a parte 1. No vídeo sobre a parte 1, eu acreditei que pela Heloísa ter tido ali uma boa evolução, né? Por ela já ter entendido a importância do casamento ali, por ela tá se sentindo sozinha, eu pensei que a gente ia ter o desfecho, pelo menos o começo ali da história dela, pra ter um gancho ali pra próxima temporada ser a dela, mas a gente não teve. Tudo que a gente tem é essa evolução da Heloísa mesmo, como uma mulher mais sozinha. Ela entendeu que ela tá sozinha, que ela vai ser sozinha se ela não se casar.
ela teve um bom desfecho ali, né? Teve um fechamento ali com a Hyacinth, né? Que elas estavam o tempo todo brigando, né? Discutindo. A Heloísa entendeu o lado da Hyacinth e elas duas ali se entenderam. Achei muito fofo também. Mas encaminhar a história dela com o C. Philip não tivemos isso. E já a história de Francesca, a gente teve esse encaminhamento. Ficou esse gancho, porque a história da Francesca realmente começa com a partida do Michael, né? O Michael abandona a Francesca tem que tomar todas as decisões ali sobre o condado, que era função do Michael. Uma coisa também que eu descobri, que inclusive leva a minha teoria para a história da Francesca, né? A minha teoria, que eu falei também no vídeo passado, é que a Francesca queria ficar grávida e isso facilitaria a vida dela, né? Porque uma mulher com título e com muito dinheiro poderia ser livre para fazer o que ela quiser, uma viúva, né? E aí ela poderia viver a vida dela ali na Escócia, meio que isolado, sem a alta sociedade nunca saber sobre o relacionamento dela com a Michaela. Também a gente entra na questão de que, como eu falei sobre a história da Sophie e do Benedict, né? A gente tem uma desculpa ali para que o Benedict consiga se casar com uma Sophie. A gente tem uma mentira ali sendo contada, que é que ela não é filha bastarda, que ela é filha de um parente distante do conde e o conde pegou ela para cuidar ali, entendeu? Como uma pupila. Mas em nenhum momento eles podem revelar que ela é filha bastarda do conde, porque a alta sociedade jamais iria aceitar. Então, se a gente tem toda essa desculpa sendo inventada para que o Benedict consiga ficar com a Sophie, né, case com ela e vivam felizes para sempre, a gente sabe que eles não vão conseguir trazer a história da Francesca como uma grande história de amor ali contada para todos da alta sociedade, vivendo ali na alta sociedade. Por quê? Porque na época não era permitido esse tipo de relação. Então eu acho que eles vão ter que manter a história da Francesca ali escondida. A Francesca vai ter que viver esse amor com a Michaela escondido, porque, gente, não sei se eles vão conseguir trazer para que a alta sociedade aceite esse tipo de relacionamento. Não sei. Eu acredito que se a Shonda for fazer isso, elas vão trazer uma boa justificativa para isso, né, para que aceitem esse relacionamento, mas até o momento eu acredito que vai ser um relacionamento ali escondido. Elas vão viver afastada na Escócia e não vão poder frequentar a alta sociedade juntas como um casal, apenas como amigas, entende? E isso também me leva a outra questão que eu falei no vídeo também passado, que é sobre o título do John. Se o John não teve filhos e se a Michaela não é homem, o título não poderia passar para ela. Então o título iria para um parente distante ali do John, algum parente que ele tenha homem, mas o título nunca passaria para uma mulher. E aí eu descobri, me falaram que na Escócia é possível sim o título passar para uma mulher. Então, se for possível na Escócia, eu não sei, eu não pesquisei, foi que me falaram lá no Instagram. Então, pode ser que realmente a Michaela herde esse título e aí as propriedades ali da Escócia e todas as propriedades do John fiquem com elas. Fica também mais fácil para que elas consigam ter uma vida mais afastada ali da alta sociedade, porque sem a casa na Escócia, a Francesca vai ter que viver com a mãe dela, né? Vai ter que morar lá na casa da Violet, voltar ali para casa da família Bridgerton. E como elas iriam viver esse amor ali na alta sociedade? Eu não acho que seja possível. Então, eu acho que a história da Francesca e da Michaela vai ter que eles terem uma solução ali para que elas vivam esse amor, mas de uma forma ali mais, né, mais disfarçada, para que a alta sociedade não descubra. Sobre a minha teoria com a Hyacinth, né, eu continuo com a mesma teoria. Eu também gravei um vídeo falando sobre a teoria da Hyacinth, que eu acho que ela vai ficar com o Nick, né, ou o Lord Kent, que é o filho dos Mondricks ali, que herdou o título de barão. Nessa temporada, na parte 2, a gente tem a Hyacinth organizando um sarau ali para ela ensaiar a sua entrada na alta sociedade, né, o seu debut ali, e ela convida todos os garotos de Ito. E quem tá lá? Ele, né, o Lord Kent, e ele chama a Hyacinth para dançar. Então, eu acho ali que já é um começo de uma história dele sendo construída. Eu também falei sobre a questão que não sabia se o ator ia continuar o mesmo. Ele continua o mesmo, tá? E ele já deu uma boa crescida, então creio que até a história da Hyacinth, ele vai estar maior de idade. Provavelmente ele deve ser da mesma idade da Hyacinth, né? Da atriz que interpreta a Hyacinth e o Gregory, e eles já são maiores de idade. Então, tudo ok pra história deles, que ainda vai demorar pra acontecer, né? Não é agora. Primeiro a gente tem, eu acredito que é a história da Francesca, depois a da Heloise, e depois aqui a Hyacinth e por último o Gregory, se não alterar alguma coisa, né? Por enquanto eu tive essa mudança de pensamento. Antes eu achava que a história seria a da Heloise, a 5ª temporada, mas agora eu acho que seja a da Francesca. Mas lá no Instagram eu vi muitas teorias falando que seria a história da Heloise, que já estavam procurando o casal de gêmeos para interpretar os filhos do C. Philip, que já tem até a história da Heloise com o C. Philip, que não vai ser através das cartas, né? Que nem no livro, que eles vão mudar, que ser um casamento por contrato ou por convenção
conveniência, né? Então eles iriam começar a temporada ali já se casando, o que eu acho muito bom. Se isso realmente aconteceu, eu iria amar, porque todas as temporadas até agora a gente teve o casal se casando no último minuto, que a gente não vê esse desenvolvimento do casamento, do relacionamento, coisa que nos romances de época é muito comum, né? Logo ali no início do livro, o casal já se casar e a gente acompanhar o desenvolvimento ali do relacionamento deles. E aí, se isso acontecer com a Heloísa, então tem tudo pra temporada ser realmente a dela. Mas pelo gancho que a gente teve pra história da Francesca, eu acho que a história da Francesca vai ficar muito velha se esperar pra sexta temporada, porque a gente já tá bem caminhado, já tá todo mundo ali curioso pra saber o que vai acontecer com a Francesca, com a Michaela, e como deixou esse gancho, eu creio que o público preferia a história da Francesca, apesar de que as teorias é a história da Heloísa, né? Mas eu ainda acho que seja a história da Francesca primeiro e depois a da Heloísa. Provavelmente eu esteja errado e o povo na internet esteja certo, né? Vamos ver aí. Quando for divulgada aí de quem vai ser a temporada, eu venho aqui comentar com vocês, ok? E sobre Penélope e Colin, a gente tem a Penélope se aposentando, né, de Lady Stendhal. Eu acho que isso é uma oportunidade pra Penélope sair, mais o Colin da temporada. Eu vou dar uma opinião polêmica aqui, que eu sei que todo mundo quer ver os casais que já foram protagonistas aparecendo. O Duke, o Simon mais a Daphne, o Anthony mais a Kate, o Colin mais a Penélope. Gente, eu não quero, tá? Eu não quero, porque pra mim não faz sentido eles aparecerem pra ter 2 minutos de fala e 5 segundos de tela, como aconteceu com o Anthony e com a Kate na temporada 3 e nessa temporada. Não gostei. O Anthony não tem mais história, a Kate não tem mais história, o Benedict tinha assumido o lugar dele ali pra até o Benedict ter mais destaque. Então o Anthony apareceu pra dar um conselho ali ao Benedict. Eu não acho que faça sentido isso acontecer. Assim como a Penélope e o Colin não tiveram... O Colin não teve história nenhuma, gente. Nenhuma. A Penélope ainda teve o desfecho da Lady Stendhal, mas Colin não tem mais história. Assim como o Duke e a Daphne não tem. Então pra mim não faz sentido eles aparecerem. Acho que na temporada final, juntar, reunir a família toda, fazer tipo uma reunião ali deles, eu acho que vale muito a pena. Mas por enquanto, vamos deixar eles cada um no seu cantinho quieto. Eu não acho que vale a pena. Penélope aposentar a pena, né? Isso acontece realmente no 4º livro, que é o livro dela com o do Colin. Então eles deixaram pra isso acontecer agora. E eu acho que é justamente pra ela sair, mas aí no final da série, no final da temporada, a gente tem o aparecimento de uma nova Lady Stendhal. E aí começou as teorias. Pode ser quem? Pode ser a Alice Mondrick, pode ser a rainha, isso é a teoria de todo mundo, né? As pessoas que o público aí tá chutando. Pode ser Lady Danbury, pode ser Hyacinth, pode ser Heloise, pode ser Cressida, que volta como Lady Penwith, né? Ela assume ali a casa que era a casa da família da Sophie antes. Um parente distante ali do conde é quem assume o título e ele casou com a Cressida. Eu amei o retorno da Cressida, eu adoro a personagem, apesar de que tem momentos que a gente odeia ela, mas eu acho que ela amadureceu muito. E aí eu fui eliminando algumas suspeitas. Gente, esse vídeo vai ficar enorme de tanto que eu tô falando, mas é muita coisa pra falar sobre essa temporada. Eu fui eliminando. Eu acho que Cressida não é, tá? Eu não acho que a Cressida seja, mas eu vou fazer uma coisa, eu vou deixar um novo vídeo, pra esse vídeo não ficar extenso, vou gravar outro vídeo falando sobre minhas teorias sobre Lady Stendhal, tá bom? Só sei que, por enquanto, eu tenho uma teoria, já eliminei várias pessoas, e aí eu vou gravar um vídeo só sobre isso, pra esse vídeo não ficar grande demais. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu sei que ficou grande, não esquece de deixar teu like, se você assistiu até aqui, deixa teu like, comenta, compartilha com os amigos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!